Olá, hoje, sábado, estamos encerrando a nossa minissérie de mensagens na Semana da Páscoa. Semana essa que nós tivemos o privilégio de ouvir alguns pastores, seminaristas, amigos, irmãos em Cristo, que nos trouxeram mensagens, palavras que foram para a nossa edificação, para a nossa exortação, para consolo do nosso coração. E hoje ainda nós teremos mais uma mensagem. Essa mensagem será trazida pelo pastor Carvalho, que é pastor na comunidade batista em Londres. E ele trará uma mensagem a nós, encerrando essa minissérie de mensagens. E meu desejo é que Deus te abençoe, continue te abençoando. Se você perdeu algum vídeo dessa semana, vá até o nosso canal no YouTube, você pode acessar, rever as mensagens, e o desejo nosso é esse, que Deus te abençoe e continue a abençoar. Fique na paz de Cristo, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde, amigos e irmãos. Para nós é um privilégio, uma alegria muito grande de estar aqui com vocês nesta oportunidade, quando o irmão Eduardo nos convidou, eu fico feliz pela iniciativa dos irmãos e oro para que Deus continue abençoando essa igreja, abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos estar lendo João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com toalha com que estava cingido. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Pai, queremos te dar graça por este tempo que temos aqui diante de ti. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos da Igreja Batista, lá da cidade de Campina da Lagoa, que a bênção do Senhor continua sobre o teu povo ali, que o Senhor esteja fortalecendo os meus irmãos, esteja encorajando-os na fé, esteja os ajudando a passar, ó Deus, essa situação tão difícil que todos nós estamos envolvidos, estamos vivendo, ó Deus, que o Senhor seja com cada um deles, o Senhor seja, ó Deus, aquele que sustenta, que anima, aquele que cura, que liberta, ó Deus, das enfermidades, e também aquele que livra e que sustenta, ó Deus, cada uma das suas necessidades, Pai. Te pedimos, no nome de Cristo Jesus, que Tu nos abençoe neste momento, através da Tua santa palavra, assim oramos. Amém. Aqui no versículo 1, nós vemos a consciência de Jesus de tudo o que estava diante dele, do que ele estava para viver, da luta que ele estava para enfrentar, do martírio que ele estava para sofrer. Ou seja, Jesus estava plenamente consciente de tudo o que estava para acontecer e do que estava acontecendo. E diante de todas essas reflexões, o que nós vemos aqui é um Deus pacificado. É um coração de um Deus que, mesmo diante de uma cruz e um céu de glória, ele apresenta aqui uma serenidade incrível para sentar com aqueles amigos, com aqueles discípulos e instruí-los na fé e na graça de Deus. Observe que o ensino que Jesus apresenta aqui não começa com palavras, mas sim com gesto, com uma atitude, com uma ação.
No versículo 12 diz que depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Ele faz essa pergunta não apenas para mostrar a falta de entendimento deles quanto aos valores espirituais, mas também para despertar neles o desejo de serem instruídos. Aqui, Jesus procura testar a submissão e obediência daqueles discípulos. Eles precisavam aprender a aceitar a vontade de Deus, mesmo quando não lhes fosse dada uma razão clara para isso. Eu acredito que é uma grande lição para cada um de nós. Jesus, com muita serenidade, vai explicar àqueles homens: vocês me chamam, versículo 13, Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Eles sabiam que estavam diante do verdadeiro Messias, alguém que eles haviam reconhecido como o enviado de Deus, o prometido, o redentor e salvador de suas vidas. Eles mesmos haviam confessado anteriormente. Eles haviam presenciado inúmeros milagres em tão pouco tempo, como nunca eles haviam visto antes. E enquanto Jesus lava os pés empoeirados destes homens, ele demonstra o que ele em poucos dias estaria para fazer a favor de todos eles. Jesus, de uma vez por todas, estava pronto para lavar os nossos pecados, os seus pecados, através do seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. O que Jesus faz ali vai marcar ou marca significantemente a vida daqueles homens e certamente eu acredito que deve também marcar as nossas vidas. Deve, na verdade, este exemplo servir para cada um de nós. E eu acredito que essa é a maior intenção de Jesus, de mostrar a nós um princípio da submissão, o princípio da humildade, o princípio do serviço, o princípio do amor ao próximo. Jesus quer ensinar aqueles homens que a humildade é útil no serviço ao próximo, que lavar os pés significa inclinar-se para fazer a tarefa de amor mais humilde em benefício e bem-estar legítimo do outro. O servo serve para servir. Já ouviram aquele ditado que diz: quem não serve para servir, não serve para ser discípulo. Não é? Esse, eu acredito, é o lema do Evangelho de Jesus. E aqui nós entendemos que nosso dever deve ser mútuo. Devemos aceitar a ajuda dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, como também nós devemos ajudá-los. Nós podemos fazer isso respondendo aos apelos, às necessidades do próximo, como também antecipando a atender ao irmão, mesmo antes que este nos procure. Nós estamos num momento agora bastante crítico, onde eu acredito que você, como também quanto a mim, todos nós aqui conhecemos alguém que está vivendo uma situação de necessidades em algum aspecto, em alguma área da sua vida. Então este é um bom tempo, um bom momento de lavar os pés do nosso próximo, do nosso irmão, daquele que está tanto perto quanto longe. É um momento oportuno de colocarmos em prática o que nós estamos vendo aqui, o que Jesus nos deixou como lição prática, como exercício de fé, como exercício de serviço ao corpo de Cristo, à comunidade a qual a gente está inserida. Que nós possamos realmente aprender com Jesus que a humildade é útil na santificação do outro. Ele diz, no verso 14, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Todo cristão é ensinado a servir o outro sem que este lhe peça e sem que este lhe dê qualquer coisa em troca. O que Cristo nos ensina aqui, ou ele reforça nesse ensino, nos dando o exemplo, é que ele estabelece um novo padrão a ser seguido e nós, como novas criaturas, devemos seguir o seu exemplo. Antes eles tinham como princípio,
abençoe aqueles que os abençoe, ajude aqueles que ajudam você. Jesus então vem com um princípio novo ensinando, olha, abençoe, ajude, suporte, ore, interceda por aqueles que vos perseguem. Então, o princípio de serviço no reino toma outra dimensão, não é verdade? Então, aqui nós somos ensinados a fazer o bem sem olhar a quem. É um ditado bem conhecido e falado aí no Brasil. Cristo nos ensina aqui também que a vida cristã ela é uma vida de serviço. Ele diz no versículo 16, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 6:2, ele ensina que a levarmos as cargas pesadas uns dos outros. Ele nos mostra que isso exige de nós um exercício prático, e é na prática que nós vamos demonstrar que pertencemos ao reino de Cristo e que somos filhos gerados do seu amor. Não devemos nós, de forma alguma, achar que a humildade, segundo Jesus, é um fardo pesado para se carregar. Porque Jesus, ele sendo mestre, diz Paulo, ele se humilhou, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, a forma humana. E nós devemos, da mesma forma, também nos esvaziar, nos humilhar diante de Deus. Nós vemos aqui com o exemplo de Jesus que quando ele se humilhou, ele deu honra à humildade. A partir de Cristo, a humildade deixou de ser um fardo pesado e passou a ser uma honra, passou a ser uma bênção. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós entendemos o outro melhor, nós podemos ajudar o outro melhor. Eu acredito que é isso que o apóstolo Paulo quer nos mostrar acerca da humildade, que a humildade tem a ver com o esvaziamento de nós mesmos. Enquanto o nosso coração estiver ocupado com aquilo que diz respeito somente a nós, dificilmente nós vamos ter tempo para dar a atenção necessária ao outro. É aqui que a gente perde ou ganha significado. Se focarmos a nossa atenção apenas em nós, a gente perde o sentido do propósito para o qual nós fomos criados, para o qual nós fomos chamados em Cristo. Nós perdemos o sentido de ser e existir se não servirmos para reproduzir o exemplo que nós aprendemos de Cristo Jesus. Se a nossa vida, aqui irmão e irmã, se resumir apenas em correr atrás de alcançar o que denominamos de sucesso e felicidade terrena, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele diz no versículo 17, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. A vida com Cristo ela é uma vida de obediência. Não dá para obedecer às suas ordens pela metade, não dá para nos submetermos a Cristo até um certo ponto e depois achar que Cristo vai dizer amém. Quando nós aplicamos estes princípios em nossas vidas, a alegria deixa de ser flashes apenas de pouca duração e passa a ser um estado de gozo constante na nossa alma. Por isso, bem-aventurados são todos aqueles que conhecem e praticam o Evangelho de Cristo na sua singeleza e inteireza. Jesus deixou bem claro que precisamos dar uma resposta às questões desta vida enquanto caminhamos nossa jornada aqui. Esse exercício só é possível no campo das relações com o próximo, nos embates diários que nós iremos evidenciar a nova natureza de Cristo que o seu Santo Espírito está forjando em cada um de nós. Por isso vamos praticar lavar os pés uns dos outros com mais frequência. Vamos contribuir com o crescimento pessoal e espiritual do nosso próximo. Vamos exercer a misericórdia e a compaixão com os outros menos favorecidos.
Vamos proclamar as boas novas de Cristo a tempo e fora de tempo. Vamos orar pelo nosso irmão, vamos ajudá-los nas suas necessidades. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja com o irmão, que nós possamos realmente aprender alguma coisa com essa lição. Não podemos passar por essa vida sem vivermos a história que Deus está escrevendo para cada um de nós. Não podemos partir dessa vida sem ter criado vínculos com os outros, sem deixar um legado, sem deixar rastros profundos de que passamos por aqui. Meu irmão, minha irmã, da cidade de Campina da Lagoa, viva o Evangelho de Cristo de tal forma que você possa ser lembrado como um homem ou uma mulher que andou com Deus. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Cristo Jesus. Amém. Dia Ele nos deu.